Então, se a gente está respondendo, atuando na vida a partir da reatividade, significa que nós não estamos gerenciando, liderando a nossa vida. Nós estamos sendo liderados, comandados, gerenciados pelas nossas emoções. Existe um livro que chama-se O Refém Emocional. Então, quem quiser anotar o nome desse livro e ler, eu penso que é um processo de cura das emoções. Não apenas das emoções, mas principalmente do que é que nós vamos fazer com as nossas emoções. Porque não é errado ter emoção. O que é errado é deixar as emoções conduzir a gente. Porque o que é a emoção? É aquela memória que você traz do passado e que ela vem porque acordou em você um conteúdo que já estava presente ali, ok? Então, acordou um conteúdo, e quando é que esse conteúdo foi instalado em você? Essa memória, essa crença? Não sabemos, mas a gente sabe que desde a gestação nós começamos a criar crenças sobre quem somos, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre os pais. Então, nós sempre vamos reagir a partir das nossas crenças. As crenças estão atrás das nossas emoções. E as nossas emoções, quando a gente não tem inteligência emocional, elas estão atrás dos nossos comportamentos, das nossas falas, das nossas atitudes. E imagina que você está interagindo com alguém e, de repente, você fala algo que dispara naquela pessoa uma reatividade. O que é? Uma resposta negativa. Então, esta falta de inteligência emocional do outro interferiu esta relação de vocês ou não? Interfere. Então, a inteligência emocional, ela tem muita influência nos nossos relacionamentos. E eu diria para vocês assim, que quanto mais inteligência emocional, melhor é para a gente se relacionar. Quanto mais, e você pode observar que as pessoas da sua família, para pensar agora, se as pessoas com quem você tem mais dificuldade de se relacionar, se não são aquelas que são mais reativas, se não são aquelas pessoas sabe aquela pessoa que você parece que pisou no calinho dela? Que ela não tem controle, quando você pensa que não, ela já gritou, quando você pensa que não, ela já deu uma resposta à altura. Então, a inteligência emocional, ela é um peso bastante significativo nos nossos relacionamentos. E assim, quando você começa a se relacionar com a vida, com as pessoas, com inteligência emocional, você vai se surpreender, porque você vai começar a perceber que as pessoas começam a gostar mais de ficar perto de você. Por quê? Porque quando você tem inteligência emocional, é agradável estar com você. É enriquecedor estar perto de uma pessoa com inteligência emocional. No entanto, é empobrecedor, é intrigante você conviver com alguém que não tem inteligência emocional. Então, uma pessoa, por exemplo, quando está sob o efeito de drogas, ela não tem inteligência emocional. Por quê? Porque ela não é coerente no sentido de se perguntar: o que eu devo fazer nesse contexto? Não. Ela faz o quê? Como uma criança, não pensa o que faz, né? Então, o cúmulo de uma falta de inteligência emocional é a pessoa estar sob efeito de drogas, porque ela não sabe o que faz. Só que eu costumo dizer assim, que pior
do que uma pessoa alcoolizada ser violenta ou falar abobrinha, falar um monte de besteira, é uma pessoa teoricamente sã fazer essas mesmas coisas, não é? Porque aquele que está alcoolizado, você sabe que depois passa o efeito do álcool, ele se torna de novo uma pessoa agradável de convívio. Mas uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela é 100% do tempo assim. E se torna muito difícil e também esta pessoa causa muito sofrimento para quem está no entorno dela. Então, por exemplo, um homem que tem uma conduta violenta na relação com a família, ele está também agindo no auge da falta de inteligência emocional, no auge da reatividade. Por quê? Porque quando acontece um episódio, por exemplo, tá viajando e sujou o carro de um modo específico lá. E aí o pai fica muito estressado, fica muito irritado e fala alto, né? Estraga a viagem? Estraga. Deixa todo mundo como? Quando uma pessoa fala alto e é agressiva. Como é que as pessoas no entorno ficam? Elas ficam caladas, assustadas, acuadas. E dentro daquela relação, começa a se estabelecer um jogo. Toda vez que uma pessoa não tem inteligência emocional, ela cria jogos nos relacionamentos. E o primeiro jogo que ela cria é cuidado comigo. Esse é um jogo. Cuidado comigo, porque eu não sei o que eu posso fazer. Ou seja, não sou eu que mando em mim. E precisa ter cuidado mesmo, porque uma pessoa que usa da violência dentro de uma condição de não ter inteligência emocional, ele é uma pessoa, a pessoa é perigosa mesmo. Perigosa porque você não sabe as consequências, não é? Então, quando a gente tem inteligência emocional, é muito mais fácil a gente amar uma pessoa que tem inteligência emocional, não é não? Conviver com uma pessoa que tem inteligência emocional. Não é verdade? Então, uma das coisas que ajuda a gente a ter inteligência emocional são as nossas crenças. Então, por exemplo, se você convive com alguém que tem um comportamento inadequado, e você se lembra, por exemplo, de uma crença, uma crença da programação neurolinguística que fala assim: as pessoas fazem as melhores escolhas, dado os recursos que têm. Se você começa a olhar para essa pessoa e dizer, olha, coitada, se eu estivesse no lugar dela, talvez eu faria o mesmo, porque olha a história dela, olha o que ela sabe, o que ela não sabe. Então, quando eu começo a ter algumas crenças sobre as outras pessoas, eu começo também a não ser reativo com aquele comportamento. Então, uma forma de nós não sermos reativos é a gente ter novas crenças sobre comportamento, sobre as pessoas. Então, uma outra crença que ajuda a gente a criar uma relação mais suave com os outros é que o significado da nossa comunicação é a resposta que nós estamos tendo. Então, se a pessoa não está respondendo, falando, fazendo aquilo que eu preciso que ela faça, ao invés de eu ficar zangada com esta pessoa, eu começo a lembrar que esta pessoa está apenas me sinalizando o modo falho que eu comuniquei a ela o que eu queria. O que ela está me comunicando? Que daquele jeito que eu falei, ela não entendeu. E aí, quando eu não obtenho o resultado que eu quero, ao invés de eu olhar para o outro e eu criticar o outro, eu me pergunto:
de que modo eu posso falar para essa pessoa compreender. Isto também é inteligência emocional, porque com a falta de inteligência emocional, nós vamos dizer, nossa, fulana, você não fez ainda, ou não conseguiu fazer, ou você fica com raiva daquela resposta, daquele comportamento, daquela ação ou daquela não ação. Dentro da inteligência emocional, você se lembra desse pressuposto, dessa crença da PNL, que aquela pessoa, você não está obtendo o resultado que você quer, é porque a sua comunicação ainda tem que fazer ajustes nela. Talvez você, lembra do primeiro dia de aula aqui? Talvez você tenha que mudar o tom de voz, mudar o vocabulário, falar mais lento ou mais rápido. Então, a resposta que o outro nos dá tem muito mais a ver com o modo que nós falamos do que com o modo que ela está entendendo. Porque aquela pessoa está entendendo o que ela entende. Ela não está aprendendo sobre isto. Ela está entendendo aquilo que você falou, que dentro da concepção dela é aquilo, né? Então, todas as vezes que nós não temos a resposta que nós queremos, ou a ação que nós queremos, significa que nós ainda temos que fazer ajustes na nossa comunicação. Porque quando a gente pratica a flexibilidade, nós estamos praticando a inteligência emocional. Então, falta de inteligência emocional tem a ver com inflexibilidade. Eu faço sempre do mesmo jeito e a pessoa responde sempre do mesmo modo, e eu não estou satisfeita com aquele resultado. Mas eu quero que aquela pessoa mude. Quem que está sendo inflexível, você ou ela? Todas duas. No entanto, é você que está aprendendo sobre isso. Não tem uma passagem na Bíblia que fala: a quem mais é dado, mais será cobrado? Quem conhece, quem lembra dessa passagem? Então, quem vai para a igreja, não importa qual, quem tem a Bíblia como o livro sagrado, né? Porque tem muitos livros sagrados, e quem tem a Bíblia como sagrado já ouviu esta fala: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, não se preocupe, você está aqui. Você está recebendo mais do que aqueles que ficaram em casa, do que aqueles que não estão participando da live. E de você também será mais cobrado. Por quê? Porque é você que vai ser responsável pela sua comunicação com a outra pessoa. Então, gente, flexibilidade cria inteligência emocional. Se eu não estou conseguindo o resultado que eu quero, e isso também já é uma outra crença da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela foi criada muitas crenças, a partir das quais criou-se várias técnicas para que aquilo pudesse ser verdade, pudesse ser confirmado. E uma das crenças é: se eu continuar fazendo do mesmo modo, eu vou obter sempre o mesmo resultado. E se eu quero um novo resultado, eu preciso fazer de um novo jeito. E aquelas pessoas com quem nós convivemos, elas não estão aprendendo sobre isso, elas vão continuar fazendo do mesmo modo. No entanto, a boa notícia é que, se você fizer de um jeito diferente, você poderá ter um resultado diferente, uma resposta diferente. Então, é nesse sentido que a flexibilidade gera inteligência emocional e que a inteligência emocional pode produzir novos resultados com aqueles que você convive. Olha que informação, que boa notícia que nós temos. A boa notícia é: as pessoas, de algum modo, estão nas nossas mãos. Por que isso? Porque você sabe agora
que para você obter uma resposta nova, um resultado novo, você vai ter que fazer de outras formas, falar de outro modo, usar outras palavras, usar outra estratégia, né? Então, a pessoa sabe que se ela comer pão todo dia de manhã, numa quantidade acima do limite, ela vai engordar, certo? A gente sabe que não vai só engordar, mas vai criar principalmente barriga, né? Então, ela quer um novo resultado? Quer. E se ela continuar comendo igual, ela vai ter o resultado que ela quer? Não. Então, o mais legal, gente, o que mais me deixa assim entusiasmada com esses conhecimentos é que a gente se torna muito mais líder da nossa vida, muito mais livres para fazer escolhas. Quanto mais conhecimento você tem, mais livre você se torna para criar a vida que você quer e para escolher o que você quer. No entanto, quanto menos conhecimento você tem, mais você vai repetir os padrões que você aprendeu aonde? Lá na família de origem. Que não é bom e nem ruim. Tá tudo certo. Só que talvez aquele padrão de comportamento ele está desatualizado para a sua vida de hoje. Ele foi adequado, ele fez sentido, ele foi importante lá atrás, quando você era criança, quando você era bebê, adolescente, jovem, né? Lá atrás, tudo bem. Aquela família funcionava daquele jeito. No entanto, pode ser que lá atrás teve maneiras de agir que ainda continuam funcionando hoje. Mas a gente sempre precisa perguntar: está funcionando? Não. Então tem que mudar. Mas quando a gente não tem inteligência emocional, o que a gente fala quando as coisas não estão funcionando? Quem é que vai arriscar me dizer? Quando as coisas, o relacionamento, o trabalho não está funcionando, o que as pessoas, a maioria das pessoas fazem? Acham culpado? Isso, Ana Paula. Ana Paula já está na metade do curso de PNL. A gente fica procurando culpado, o responsável por aquela situação, tá? E todas as vezes que você encontra um culpado, significa que você saiu do seu poder de gerenciar sua vida. Você foi gerenciada pelo outro. Tem uma frase que eu gosto bastante de repetir, que ela não é minha, não, tá? Eu só não sei dizer de quem que ela é, né? Que nada, nem ninguém tem poder sobre nós, a não ser que nós autorizamos. E a nossa autorização, gente, ela não é feita com carta assinada, não. Ela é feita porque a gente se cala. E não é se calar no sentido do som, é porque a gente não toma posse do nosso poder pessoal. Quanto menos empoderado nós estamos, tanto mais responsáveis por nós os outros são. Tanto mais culpados nós vamos encontrar pela nossa realidade, pelos nossos relacionamentos, pela nossa infelicidade, pela nossa saúde, por tudo, pela nossa depressão, tudo que acontece com a gente, não somos nós os culpados. São os nossos pais, os nossos professores, é a política, é a situação, é o chefe. Todo mundo é responsável, menos você, menos nós. Então, isto é o cúmulo, o auge da falta de inteligência emocional. Porque dentro da inteligência emocional, nós criamos autonomia, liderança, poder pessoal. Nós criamos novas crenças que se tornam facilitadoras da vida que a gente quer.
não é? Mas tem tanta crença que dificulta a vida das pessoas que é até triste da gente pensar, não é? Então, gerenciar as emoções faz com que a gente seja líder de si mesmo. Gente, quando vocês descobrirem que ninguém mais é responsável pelo que acontece com você, você vai, a gente se torna muito mais feliz, muito mais feliz. Porque ao invés de a gente ficar olhando para o outro, para o que ele fez com a gente olha para o que nós fizemos com aquilo que o outro fez com a gente. Então, não é o que os nossos pais fizeram conosco. Porque tem gente, olha, gente, tem pessoas que fazem 50, 60, 70 anos e ainda estão reclamando dos pais porque fizeram o que fizeram e do jeito que fizeram. Ou seja, esta pessoa fez 18 anos, mas ela esqueceu que até os 18 ela vai viver a vida, as crenças, os valores, o jeito, tudo que aquela família determina. Mas que a partir dos 18 anos ela pode fazer escolhas. Então não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. E é isto, gente, isto é o sinônimo de inteligência emocional. Não é o que me acontece, é o que eu faço com aquilo que me acontece. É isto que determina a nossa inteligência emocional. Então, gente, eu gosto tanto de falar sobre isso que eu poderia ficar umas 3 horas aqui, né, Renata? Falando. Eu amo falar. E tem tanto conteúdo. E eu quero dizer, gente, que os conteúdos vão se entrelaçando. E quando você pensa que não, você já está falando de um conteúdo lá da frente. E eles não tem nada separado, é tudo junto, é tudo entrelaçado mesmo, tá bom? Mas eu queria agora só fazer uma pequena vivência com vocês, porque eu sempre falo, né, que workshop tem a ver com prática, tem a ver com exercícios. Então, eu queria agora que você pensasse numa coisa que você está fazendo atualmente e que não está funcionando para você. Você não está obtendo os resultados que você quer. E para que funcione, você vai ter que fazer algo diferente. Mas o quê? E eu agora quero que você reflita sobre isto que eu vou falar. Você reflita sobre esta situação que você pensou a partir das reflexões que eu vou trazer. Se esta situação fosse engraçada, do que é que você estaria rindo? Oi, Lourdes. Oi? A internet aqui está falhando muito. Você pode repetir? Eu falei assim, você pensou na situação? Então, a minha internet está falhando. Tá. Você Sim, pensou, você ouviu sim, o que eu pensei. falei? Para você pensar numa situação da sua vida que não está funcionando? Está falhando. Hum. Sim, já pensei. E agora, Agora é a então, pergunta que eu não ouvi a direito. pergunta é, a reflexão é, se essa situação fosse engraçada, do que é que você estaria rindo? Ou seja, eu convido as pessoas a Se essa situação o quê? fosse engraçada. Do que você estaria rindo?
a gente começar a encontrar o lado cômico da vida. Sim, ok. Né? Como você veria esta situação se você fosse 20 anos mais velha ou 20 anos mais nova? Agora outra reflexão é interessante. Se essa situação fosse para você uma oportunidade, tá? Qual oportunidade está escondida atrás dela? Agora, você vai pensar numa pessoa bem específica da sua vida, dos seus relacionamentos. Talvez uma pessoa que você admira pela assertividade, pela capacidade, e você vai imaginar como esta situação seria encarada por esta pessoa que você admira. Vocês estão já respondendo ou não estão escrevendo a pergunta, não, né? Agora, nós sabemos que tudo é contexto. Eu queria que você observasse qual é o problema mais amplo do qual esse detalhe, essa situação é apenas uma parte. E aí? Como é que você agora olha para esta situação depois dessas poucas novas reflexões? O que mudou no seu modo de olhar para essa situação? Mudou algo ou está igual? O Botafogo um pouco tardiamente, mas os três dando sinais de que podem fazer alguma coisa interessante na vida. Então, queridos, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem para fazer as mudanças que nós precisamos. Olha, quando nós não conseguimos enxergar boas soluções, significa que nós temos que continuar aprendendo novas ferramentas. Porque eu quero dizer que nenhum problema é fechado. Toda situação, ela é um problema por conta do modo que nós olhamos para ela. A gente costuma dizer para os nossos alunos que quando nós fazemos um curso de programação neurolinguística, dentro daquele treinamento que a gente propõe, né, que é um treinamento de 100 horas, que um penelista não tem problemas. Um penelista tem situações a serem resolvidas. E olha, só o fato da gente fazer esta mudança de vocabulário, de afirmação, já muda
a nossa percepção daquela situação. É muito diferente você ter um problema e você ter uma situação para resolver, não é? A energia que cria em você quando você fala num problema, porque problema pressupõe não ter solução. Situação a ser resolvida pressupõe solução. Então, eu falo que esta é a parte melhor, ou seja, tudo que veio para mim porque eu tenho capacidade de resolver. Mas, quando a gente não está empoderado, a gente acha que aquilo veio para a gente para paralisar a gente. E a gente fica entalado no problema, reclamando do problema, justificando, encontrando o porquê, mas a gente não sai dele. Então, queridos, para a gente tornar um problema, uma situação a ser resolvida, nós precisamos ferramentas. Senão, o que vai acontecer? Você aprende que isto é um fato, mas você não sabe como tornar aquele problema uma situação para você resolver. Você vai continuar deixando ele um problema. Então, é esta a alegria que a gente tem de ensinar essas coisas, né? O que vocês tiveram aqui foi só uma amostra grátis, foi só o aperitivo, né? Como diz lá nos jantares, a entrada, né? Mas o que a gente recebe num curso de formação é infinitamente mais do que isso que vocês viram aqui. Então, se vocês gostaram, eu convido vocês a virem para o nosso treinamento. O nosso treinamento, ele tem 100 horas, são 24 aulas, de terça a quinta, um sábado, na semana seguinte, terça e quinta, na outra semana, terça, quinta e sábado, uma semana de 2 dias, uma semana de 3 dias, né? Esse curso começa na semana que vem, ainda não... Eu, na verdade, tinha colocado que ia começar no dia 19, mas eu ainda dependo de uma resposta. Então, ou na terça, que é dia 19, ou no dia 21, que é na quinta-feira, nós começaremos o curso, tá? Então, o que nós ganhamos com esse curso? Nós ganhamos empoderamento pessoal, nós ganhamos ferramenta para transformar problemas em soluções. Nós ganhamos ferramenta para desenvolver a inteligência emocional, para criar relacionamentos funcionais, para criar a história que a gente quer para a gente. Tá? Então, é isto que nós aprendemos num curso de programação neurolinguística. Na verdade, ele se torna um antes e um depois. Não tem como a gente sair de um treinamento desse igual a gente entrou, não é? Então, aqui nós temos a Renata, né? Renata que fez, temos a Bernadette. Não sei se a Renata quer falar alguma coisa, a Bernadette. Para você dizer para os colegas que estão aqui como foi para você, né? O que agregou para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Se você quiser dizer algo, depois a Bernadette. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ótimo. Né? Sim. Foram anos para decidir fazer o curso de PNL e nada acontece por acaso, né? Quando as coisas acontecem na nossa vida, elas vêm no momento certo para que você possa aproveitar essas ferramentas da melhor forma. A PNL veio num momento de grande questionamento pessoal, mas também, e que me foi extremamente útil, me tem sido, não foi extremamente útil, mas eu trabalho com consultoria na área de mapeamento de processos, planejamento e gestão da qualidade. E como eu sou credenciada do Sebrae Paraná,
e essas áreas nem tem tantos consultores assim, eu entro em muitas empresas, tanto familiares quanto não familiares. E a programação neurolinguística, a maneira de você aprender a verbalizar melhor, e eu sou uma pessoa muito incisiva na minha colocação, eu tenho que maneirar isso, tenho que ter autocontrole nas colocações, porque eu tendo a ser muito incisiva. E como não é uma área fácil, a área de planejamento e a área de qualidade, né, isso não deixa de ser ruim, mas eu preciso sempre praticar o quê? A empatia. Não como uma maneira de sentir, mas como uma ferramenta de trabalho. Né? E a PNL traz ferramentas que te potencializam a observar os perfis, né, sem julgar, mas de uma maneira muito mais assertiva e ágil, de forma que você não perde tanta energia, né, dando voltas e mais voltas. Você consegue ser mais objetivo em buscar sinais ali dentro que mostrem onde está a fragilidade para que você possa ajudar no processo de mudança. Né? Ajuda você também a reprogramar o teu cérebro de forma a você elaborar perguntas mais inteligentes e mais pertinentes. Né? E as pessoas gostam disso, porque eu sempre ouço que elas se sentem provocadas. Então, é competitividade, é produtividade, é equipe de 1, 2, 100, 2.000 pessoas. Né? Chega a hora, essas pessoas precisam de novas ferramentas. E a PNL me ajudou muito nesse sentido. Né? Você fica mais atento à gestual, à maneira como a pessoa olha, o olhar passa a ter um significado. Né? E isso impacta diretamente até na pessoa que você vai contratar. Porque quando você constrói uma equipe de trabalho, você está construindo uma família para trabalhar. Né? Então, a equipe de colaboradores espera muitas vezes dos empresários o que eles não tiveram dos pais. Curiosamente, isso acontece muito. Né? E você estar apto a perceber isso e a colaborar com os outros deixa o trabalho de uma forma muito mais enriquecedora, apesar de ser uma área técnica. Então, é um grande aprendizado, eu anotei muito, na verdade, eu tenho 2 apostilas, né? Uma que a Lourdes nos deu e outra de anotações. Eu falo que tem que criar a segunda, que eu dou a primeira, eu não crio a segunda, porque é muito além do que está escrito, né, Renata? Com certeza, e a segunda é do tamanho da primeira, se não estiver maior, tantas anotações. Né? Porque a gente esquece. O volume de informações mais a nossa rotina gera um volume de informações que a gente acaba esquecendo. Então, por isso que eu anoto muito. Eu estou com 4 folhas de anotação, só agora, nessa hora aqui sentada, né? Para ler depois, para refletir. Né? Isso estimula muito o processo de mudanças dentro da inteligência emocional. Então, e de mudar crenças para que você possa ser mais inteligente. A sua inteligência precisa ser provocada para ela ser promovida. E não dá para fazer isso acreditando somente na mesma coisa. Então, se eu puder dar uma dica, vocês façam sim. É um divisor de águas. Estou lendo Desperte Seu Gigante Interior, que é um livro que faz parte. A bibliografia é muito boa. Né? E convido vocês a fazerem esse processo de mudança, mas, assim, uma coisa que eu insisto muito nas consultorias é a diferença entre a ansiedade, a importância e a urgência, né? Coloquem isso como sendo importante, não como sendo fruto de uma ansiedade. Vou mudar amanhã de manhã. Não, você não vai. Você entrará num processo de mudança, conseguirá perceber as suas fragilidades, e o outro, quando eu estou na outra empresa, quando eu estou com outras pessoas, eles refletem muito a minha fragilidade. Né? Já notei 2 empresas aqui que eu sei que eu acabei dando uma bola fora. Opa, como é que eu resolvo isso agora? Volto lá para pedir desculpas ou na próxima eu não erro? Não erro. Né? Então, convido vocês a esse processo de mudança tão interessante de usar de forma consciente
a programação neurolinguística. Né? Todos viemos aqui de ambientes talvez limitados, violência doméstica, pais separados, enfim, todos nós temos uma história, casamento que não deu certo, né? Enfim, todos temos. E aí a gente precisa de ajuda para mudar o padrão mental. E a PNL, assim como a constelação, aliás, as coisas acabam meio indo juntas, tem sido ferramentas essenciais para isso. E eu te agradeço muito, Lourdes, por isso e pela tua disponibilidade. Obrigada, Renata, pela sua fala, porque eu sabia que a Renata tinha tomado tanto desse curso, né? Porque durante as aulas ela realmente foi sinalizando para a gente as mudanças que ela ia fazendo, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional, e eu falei, eis ali uma pessoa que está tomando tudo e mais alguma coisa, né? Mas se repetir o curso, tenho certeza que ainda vai aprender muito, 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 porque PNL a gente não repete porque a gente reprovou, a gente repete porque a gente gostou. Não, e com certeza, e como algumas mudanças minhas, pessoais, ainda estão acontecendo, eu não sei se eu conseguiria aproveitar agora, né? Porque tem um processo de mudança interna que está numa velocidade muito grande. Então, é importante aproveitar esse processo de digestão também, para ter uma nova perspectiva depois. Então, eu não refaço agora pela meu processo interno de mudança, né? Eu estou com as minhas 2 apostilas aqui, mas eu quero fazer isso no momento em que eu já tiver dado um passo a mais. Né? Esse último ano foi de uma velocidade absurda no processo de mudança. Tem dia que eu não sabia nem se eu conseguiria me levantar da cadeira. Mas está sendo extremamente rico e, apesar de toda dificuldade, 2020 foi um ano espetacular. Obrigada, Renata. Será que a Bernadette quer falar um pouquinho? Bernadette, como foi para você? Tá sem som, querida. Nossa, a Renata foi, assim, muito positiva, sabe? Eu também, quando eu fui fazer o curso, foi, assim, meio de imediato, meio rápido, né? E eu precisava mesmo de muitas mudanças. Eu estava numa situação, assim, difícil, né? Então, eu fui acompanhando o curso e, aos poucos, a gente vai aprendendo. E tem que exercitar mesmo. Né? Então, eu aproveitei bastante, assim, no relacionamento interpessoal, nas questões de como conversar com as pessoas, né? Como eu ser menos intransigente, mais flexível, né? Então, esse curso, eu não vou fazer agora, mas eu pretendo fazer novamente, porque a gente precisa, não é um curso só que vai fazer com que a gente aprenda tudo que a gente precisa, né? Mas é um curso positivo, eu recomendo para quem quiser fazer, que é importante, é um investimento que a gente faz, tanto de tempo como de recursos, né? Mas fiquei muito feliz em fazer, e pretendo fazer novamente, tá? Então, fique bem à vontade, fiquem bem tranquilos, que é um curso excelente. E a nossa professora também tem uma facilidade, um jeito especial de explicar, de ensinar e cativar as pessoas. Eu falo, obrigada, Bernadette, eu falo assim que a gente acabou criando um método onde um curso que seria só ferramentas que você iria aprender, se tornou uma oportunidade das ferramentas serem ferramentas de autocura e de autodesenvolvimento. Então, é um curso que, além das técnicas que você aprende, você sai muito curada, muito mesmo, porque todas as ferramentas são aplicadas aos seus temas. Aí chega num ponto que a gente fala, mas eu nem sei mais o que eu vou trabalhar, porque a gente vai, desde o primeiro dia, trabalhando os nossos temas, né, as nossas situações difíceis. E o interessante, Lourdes, é que nós passamos a ter insights sucessivos. Mas o insight, quando ele acontece sozinho, é uma coisa. Quando você tem um insight orientado, né, opa, ele vem disso daqui, conecta com a outra situação, você traz e discute isso com o grupo, né?
porque os momentos de reflexão em grupo eram extremamente ricos, né? Então, é uma maneira de você potencializar o teu insight também. Então, a gente acabou criando um método que tornou um curso de autoterapia, certo? E esse curso, então, está para começar semana que vem, começa agora em janeiro e termina final de março, tá? Se vocês tiverem interesse em fazer, se quiserem dar o salto quântico na vida de vocês, eu digo assim, que esse curso, na minha história, ele redirecionou a minha história. Eu comecei uma nova história de vida a partir desse curso. Então, eu tenho, assim, um débito de gratidão por esse conhecimento. E penso que foi por isso que eu criei o contexto para ensinar, porque eu tenho tanta gratidão a esse conhecimento, que eu não sei como teria sido se ele não tivesse chegado para mim, né? Então, assim como eu falei para vocês no início, que a quem mais é dado, mais será cobrado, eu sentia que eu estava em débito com o mundo, né? Porque o universo tinha trazido para mim esse conhecimento e transformado minha vida no momento que eu estava totalmente perdida, sem saber em que direção ir. E eu encontrei uma motivação, eu encontrei um caminho que me direcionou. Claro que não foi de um minuto para o outro, nem de um dia para o outro, mas eu disse, agora eu sei o que eu quero. Antes eu não sabia para que lado ir. Depois que eu encontrei esse curso, eu sabia que não importava quanto tempo eu demorasse, eu sabia que eu queria seguir nesse caminho, que é o caminho de terapia, que é esse caminho de ensinar PNL, né? Porque eu fiquei muito entusiasmada a primeira vez que eu vi isso. Isso que vocês estão aprendendo aqui, pensa assim, olha, para mim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu não tive dúvida no primeiro dia. E o meu contato com esse conhecimento foi através de uma pessoa que estava dando uma reunião no colégio do meu filho, e ele usou uma técnica da PNL. E eu fiquei fascinada. Eu falei, é isto que eu quero para mim. E é um conhecimento que te coloca numa posição diferenciada em todas as áreas da sua vida, na área dos relacionamentos, na área comercial, na área profissional, na área da maternidade, em todas as áreas a gente tem um salto quântico. Então, se eu pudesse dizer para vocês algo de bom, eu diria, faça esse curso, porque é aquilo que nós falamos. Até agora, você está fazendo igual, porque você aprendeu e não aprendeu coisas novas. A gente vai repetindo. Mas para a gente fazer diferente, a gente tem que ter conhecimentos extras, a gente tem que se abrir ao conhecimento, senão a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e vai continuar tendo o mesmo resultado. Só isso. Então, queridas, foi muito bom. Fazer uma pergunta, Lourdes, por favor? Pode. Esse curso, ele é ao vivo? Porque a minha preocupação, assim, me interessei bastante, eu acho que eu também estou num momento da minha vida que eu preciso mudar muitas coisas, e tem que começar de dentro para fora, senão não vou conseguir, mas minhas aulas voltam em março, no dia 1º de março, tanto se for presencial, que se Deus quiser já vai ter saído da vacina e vai voltar a aula da faculdade, ou vai voltar online na casa, só que eu tenho aula todos os dias das 7 às 11, das 7 da às noite. 10h40, a partir de março. E trabalho de dia, porque daí eu entro no meu serviço às 6 da manhã, saio às 5, pego o ônibus e volto meia-noite. Daí fica bem corrido, mas aí as aulas serão grandes. Esse curso, essa turma, ela vai ser 100% online, tá? 100% online. Terça, quinta e um sábado sim e um sábado não. No começo do ano, nós tivemos uma turma que fez o primeiro módulo presencial. Então, eu fazia um módulo por mês, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, certo? Fizemos o primeiro módulo em fevereiro, aí entrou a pandemia.
No segundo módulo, e a Renata estava nesse grupo, né, Renata? E a Renata fez parte desse grupo. No segundo semestre, aí depois, a partir de março, a gente estabeleceu uma aula por semana, e o curso foi além da data planejada para finalizar, porque uma aula por semana, que era sábado de manhã, não compunha o tanto de horas do mês. Então, a gente foi além da data planejada. Só que no segundo semestre, eu planejei um curso 100% online, e foi o que a Bernadette entrou, né, Bernadette? Foi nesse. Foi um curso, assim, que eu me surpreendi com os resultados. Porque talvez as pessoas... Eu tive gente do primeira turma, de primeiro semestre, que não conseguiu chegar até o fim, porque depois as aulas... A aula mudou do fim de semana para o sábado de manhã, todo sábado de manhã, ela já tinha feito uma agenda, e ela não conseguiu terminar. Mas, por que ela não conseguiu terminar também? Porque ela ficou muito apaixonada pelo módulo presencial, que, diga-se de passagem, né, Renata? É maravilhoso, mesmo. Mas eu fiquei tão surpresa com o resultado do online que eu fiz, da primeira turma que eu fiz 100% online, que foi a turma da Bernadette, que eu fiquei animada de fazer o curso online. Porque Mas é tão engraçado que, para mim, Renata, eu gostei muito do online. Né? Mas olha como são curiosas. Entende? As coisas, então, a Jéssica, ela falou, a Jéssica está esperando voltar o presencial para terminar o curso dela. Mas eu, com os resultados que eu tenho conseguido no online, tanto desse curso, quanto dos trabalhos terapêuticos, com uma única exceção, que é a massagem revitalizadora que eu fazia, essa é a única exceção. Todos os outros, inclusive o Renascimento, os resultados me surpreenderam, foram além da minha expectativa. Porque o resultado, para mim, não é ser uma sessão bonita, é você conseguir o resultado que você precisa. E foi isso que eu consegui. Então, a gente aqui no Zoom tem possibilidade de fazer grupo de 2, grupo de 3, e que ficam em salas separadas. É muito recurso que a gente tem. É muito legal. Eu penso assim, que não sei se vou conseguir, se vou voltar para o presencial. Tamanho foi... E você grava as aulas, então aquelas todas. Aulas que ela não puder assistir, ela pode assistir a gravação. É a verdade. Jéssica fez muito isso. Isso, porque se começa em janeiro, você vai pegar a maior parte, mais da metade do curso, né? E aí eu posso realmente te mandar, não havia pensado nisso, Renata. Eu gravo todas as aulas, por exemplo, essa live de hoje, é de ontem, é de anteontem, a gente gravou. Então, isso também é um recurso maravilhoso que a gente tem no Zoom. Então, é isso, gente. E se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem realmente dar esse salto, me chamem lá no privado, a gente conversa. O curso tem investimento, tem parcelamento, tá? Então, é assim. Espero que realmente tenha feito a mudança para vocês. Essas 3 aulas eu sei que são ferramentas maravilhosas, mas estou aberta a perguntas agora. Quem quiser perguntar mais, saber mais, estou aqui. Né? Ô, Lourdes, acaba passando os horários que seria assim 2 horas, 1 hora mesmo, assim, das 8 às 9, das 9 às 10, como você está pretendendo? O curso, ele é das 6h30 às 9h30, de terça, quinta e sábado, da noite. 6h30 às 9h30, terça, quinta e sábado, no mesmo horário, sábado. Numa semana, 3 dias, na próxima semana, 2 dias, terça e quinta. Como concordar, no caso da Grazi estar fazendo e ela durante a semana não puder, ao invés de a gente fazer na semana seguinte, terça e quinta, faríamos quinta e sábado, que daria a chance dela participar, né, mais aula. Mas, assim, a princípio, o calendário é esse, tá? Terça, quinta e sábado numa semana, e terça e quinta na semana seguinte. Lourdes, eu tenho um curso que eu faço na quinta-feira. Daí, se eu faltar na quinta, daí como que fica? Aí eu te mandaria a gravação. Daí manda a gravação. Eu te mando
a aula gravada. Porque, na verdade, ele começa às 8 da noite. O curso começa às 8. Então, daí você vai começar às 6, até às 8 eu posso participar. Ele começa às 6h30. Você consegue fazer 1h30 da aula. Você vai perder 1h30 de aula. Ah, tá. Mas, assim, essa possibilidade de mandar a gravação é maravilhoso, porque também você não fica aprisionado, né? Se É verdade. alguma coisa, você tem o material. Certo. Não é? Quem mais quer saber o quê? Amanda, vamos fazer o curso, Amanda? Não dessa vez, né? E os valores, você vai mandar quando daí pra gente? O quê? Os valores, quando que a gente vai ficar sabendo? Então, amanhã eu vou disponibilizar os valores, vou disponibilizar... eu vou colocar no grupo, para todo mundo que está no grupo, eu vou mandar a ficha de inscrição. Então, o que tem na ficha de inscrição? Tem todas as datas, todas, e tem embaixo o valor, o modo de pagamento, inclusive, se for pagamento à vista, tem lá o número da conta, se for pagamento parcelado, tem o link do PagSeguro. O PagSeguro cobra uma parcelinha, um percentualzinho de juro, que eu acho que é até pouco, porque pelo que eu vi que a outra pessoa pagou lá um valor absurdo de juro em outra plataforma, assim, o que o PagSeguro cobra é 4, 5 vezes menos do que a plataforma que a minha amiga usa. E aí você pode parcelar em até 18 vezes. Eles falam que as parcelas têm que ser no mínimo R$50, mas eu não sei como que funciona isso aí. Então, na ficha de inscrição já vai todas as informações que você precisa. Ok? Obrigada. Então, amanhã eu vou disponibilizar essa ficha no grupo, e aí você já olha, se você quiser participar, você já preenche e já me manda, porque eu já estou fazendo a lista de presença, né? Porque a gente também vai mandar a apostila para vocês, se vocês quiserem fazer a cópia dela em papel, tá? Para quem mora em Curitiba, eu gosto de mandar da RDL, daí você retira lá, eu acho que é R$37 que custa lá, e quem mora fora pode fazer uma cópia, porque também pode usar a cópia do computador, no PDF, mas eu acho muito mais prático, como disse a Renata, a gente fica com 2 apostilas, né? Porque ela é usada uma página só, então você tem a página de trás para você fazer a sua segunda apostila, com todos os adicionais de informação que não estão na apostila que a gente fala, e que são conteúdos gerados a partir das suas situações. Ô, Lourdes, será que mudou muito ou posso usar a minha? Ô, Paula, é assim, não mudou muito, mas mudou. E a outra coisa é que as páginas mudam, porque quando a gente muda o conteúdo, as páginas mudam. O que pode fazer é pegar o PDF e conferir. Tá. Né? E aí, talvez você escreve na sua lá, troca o número da página, alguma coisa assim. Mas tem algumas coisas, porque você foi da primeira turma, né? Sim. Então, tem muita coisa mudada da primeira. Né? 5 anos? 5, 6 anos? Foi 2015, né? Como passa o tempo, né, Lu? E eu já estou indo para a 8ª turma já de PNL. Tá, vou conferir. Gente, muito bom. Será que a Rúbia vai repetir também? Vai repetir, não? Vai refazer, né? Essa Rúbia não é minha irmã, essa Rúbia é minha prima, Lu. Eu tenho 2 Rúbias na minha vida. Ah, você tem 2 Rúbias. É tão raro esse nome, né? É tão raro o nome Rúbia que eu só conheço a Rúbia. Eu vi que você pensou que era minha irmã, mas essa Rúbia é minha prima, minha comadre e minha vizinha. Olha só que legal. Só que ela tá quietinha ali, porque ela tava com a bebezinha, ela falou assim, eu consegui, eu acho que ela já saiu até, acho que ela já saiu. Tá então, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, não quiserem fazer a pergunta agora, postem lá no grupo, que a gente vai respondendo no grupo. Tá bom? Então, agradeço imensamente vocês terem ficado até aqui. Eu desejo de verdade que esses conhecimentos que vocês adquiriram mude a vida de vocês, porque muda mesmo, muda. E desejo imensamente ter vocês no grupo, porque eu tenho um desejo muito grande que muita gente conheça a PNL, que muita gente faça
a mudança que eu fiz na minha vida. Porque eu costumo falar assim, que se eu não tivesse encontrado esse caminho, eu acho que eu não estaria mais aqui, eu acho que eu teria adoecido e já teria ido para outra. Porque a gente a vida parece que vai trazendo situações muito disfuncionais na vida da gente. Mas ela também vai trazendo os caminhos, né? E talvez esse caminho que se mostrou para mim é o mesmo caminho que está se mostrando para vocês agora. E talvez é o que vocês realmente vão conseguir, aquilo que eu consegui. Então, tá bom, desejo uma ótima noite e um ótimo final de semana. E espero vocês lá no grupo postando o que vocês perceberam, o que vocês gostaram, o que mudou. Aquele grupo é para esse tipo de interação, não é para a gente postar a mensagem, mas é para postar as nossas percepções e as nossas mudanças, né? Aquilo que foi importante, que impactou você, pode escrever lá. Beleza? Beleza. Então, beijinho no coração. Até, talvez amanhã a gente faça uma outra live, mas talvez não seja no Zoom, talvez seja no Instagram. Então, se for, eu aviso para vocês receberão o convite. Uma boa noite a todos. Boa noite. O que vocês estão Boa levando, noite. vocês postam lá no grupo, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, querida. Até. Até. Tchau, tchau.